Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Estarei começando hoje aqui mais um vídeo para vocês. Hoje vai ser um vídeo totalmente diferente do que eu venho trazendo aqui. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como eu aceitei Jesus, porque, como muitos sabem, eu sou evangélica, né? Sou crente e não nasci em berço de crente, porque minha família toda, praticamente toda, é católica. E como eu aceitei Jesus, como eu vim me tornar crente. Quando eu casei, eu liguei com meu esposo, eu era católica, bem católica mesmo. E tipo assim, eu nunca fui contra a igreja evangélica, sabe? Porque assim, algumas pessoas conhecem aí que tem uns católicos que não gostam muito de crente, né? Tipo assim, eu nunca fui contra. Só que assim, minha família, ninguém, tipo assim, queria que eu namorasse uma pessoa evangélica. Só que quando eu conheci meu esposo, eu gostei muito dele, né? E tipo assim, eu não era contra. Minha família foi contra e tudo pra mim namorar com ele, só que depois eu falei pra eles que eu ia namorar porque eu não era contra. E na minha visão, um Deus era um só, não tinha um porquê eu não querer ele. E assim fiz. Comecei a namorar com ele, logo a gente amigou. Eu fugi mais ele, né? E, e passou um tempo pra me aceitar Jesus. Depois que eu casei, pra me aceitar Jesus, demorou acho que 8 meses. E muitas pessoas acham que eu aceitei Jesus por conta do meu sogro e minha sogra. Pressão deles, sabe? Muitas pessoas da minha família acreditam dessa forma. Só que não. Eu não aceitei Jesus por conta do meu sogro e da minha sogra, nem por conta do meu esposo. Eu aceitei Jesus porque eu quis realmente aceitar. É, Quando eu amiguei com ele, eu comecei ainda a frequentar a igreja católica aqui ainda onde eu moro. Comecei aí, só que eu também eu ia para a igreja evangélica. E quando eu ia para a igreja evangélica, eu gostava dos cultos. Tipo assim, o primeiro culto qual eu participei, não gostei muito. Tipo assim, porque eu era bem católica mesmo, e é bem diferente da igreja católica, então eu não gostei muito. Mas eu comecei a ir, e alguns cultos que eu fui, tinha ensinamento da Bíblia. E eu comecei a ver os ensinamentos, comecei a entender dos ensinamentos que o irmão estava dando pra gente. Na época era o irmão. Hoje ele não tá mais aqui na igreja, mas na época era ele que dava ensinamento. E eu comecei a gostar muito dos ensinamentos. E eu comecei a gostar. E aí agora eu, eu fazia algumas perguntas. Eu queria ser um pouco inteligente na Bíblia, só que eu não entendia era nada. E fazia algumas perguntas. E as perguntas que ele me fazia, que ele me explicava, e eu comecei a entender. Só que assim, demorei ainda 8 meses para aceitar. Quando eu aceitei, o dia que eu aceitei, à tarde, eu tava sentada com meu esposo no pé de pau, né? E eu falei assim pra ele, um dia eu vou ser crente. Aí ele falou assim, ah, não acredito não. Eu falei assim, vou, um dia eu vou ser crente. E esse dia tinha um culto, e esse mesmo dia tinha um batismo aqui nas águas, onde 4 irmãos, foi 4, não me engano, na época, que batizou. Tinha casado que me batizou. E meu esposo nesse dia não foi pro culto. Ele não tinha ido por culto. E eu arrumei e fui por culto. Como se eu fosse crente. Tipo assim, saia, blusinha de manga. Porque até então eu não vestia roupa de crente assim, não. Aí fui pro culto. E quando cheguei no culto, participei do culto, normal. Só que meu plano não era aceitar aquele dia, não. Meu plano era aceitar um outro dia com um irmão que eu gostava de ouvir ele falar da Bíblia, sabe? Dar uns ensinamentos da Bíblia. Eu falei bem assim, do dia que eu aceitei Jesus, eu vou aceitar com o irmão tal. Não vou citar o nome aqui não, porque eu acho que é antiético estar citando o nome de pessoas. E aí agora eu participei do culto, quando foi no final do culto, o irmão que veio para batizar os outros irmãos, ele é presbítero, ele foi e fez o apelo. Tinha eu e outra irmã, que hoje também é crente, que não era crente, nessa época nós não era crente, nós estávamos no culto, e aí agora ele falou bem assim, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu fiquei quieta, porque eu tinha muita vergonha, a igreja estava assim de gente, tinha muita gente, eu tava com vergonha de aceitar aquele dia. E aí agora eu falei, fiquei quieta no meu canto, falei nada, não respondi nada. Tinha um irmão no público, ele na época era presbítero também, se não me engano, ele hoje dorme em Cristo Jesus, hoje ele não está no meio de nós mais. Ele foi e falou bem assim, eu tinha falado no meu coração, antes de o irmão tinha feito o apelo, eu falei no meu coração bem assim,
Falei assim, não, não vou aceitar hoje não, vou aceitar com o irmão tal. Se o irmão estiver assistindo esse vídeo, vai entender que é ele. Tipo assim, eu vou aceitar com o irmão tal. Eu não vou aceitar hoje não, porque tem muita gente. No dia que a igreja tiver menos gente, eu aceito Jesus. Falei no meu coração dessa forma. E fiquei no meu canto, não respondi nada. E agora teve esse irmão, que é presbítero, que hoje dorme em Cristo Jesus, foi e falou assim, ei, você aí de blusa roxa. Na época eu tava com a blusa roxa. Falou assim, ei, você aí de blusa roxa. Você sentiu no seu coração de aceitar Jesus, só que você tá com vergonha. Falou bem assim comigo. E realmente, antes de ele falar aquilo, eu tinha sentido no meu coração dessa forma, eu tava com vergonha. E aí agora o presbítero foi e chamou eu e perguntou se eu queria receber uma oração. Eu falei que queria receber a oração. E fui lá na frente para fazer a oração por mim. Ele fez a oração por mim e tudo. Quando ele terminou de fazer a oração, ele falou bem assim comigo. Você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Quero. Aí aceitei Jesus. No dia foi todo feliz. Fiquei muito feliz, alegre. Quando eu cheguei em casa, falei pro meu esposo que eu tinha aceitado Jesus. Ele ficou muito feliz por mim. Só que assim, irmãos, quando a gente aceita Jesus, e pelo fato de eu ser muito católica, católica mesmo, quem vai assistir esse vídeo na época que eu era bem católica vai entender, eu era bem católica mesmo, então assim, eu fiquei com aquela dúvida no meu coração. Porque assim, eu já ouvi muitas pessoas falar que a igreja evangélica não é certa. Que tipo assim, que só existe uma igreja certa. Tipo assim, a igreja certa é aquela que aceita Jesus, obedece a Bíblia, o que a Bíblia está falando, a igreja certa é essa. E a igreja não é templo, a igreja somos nós onde Cristo habita em nós. Então, assim, igreja não é templo. Porque muitas pessoas falam assim, a igreja certa é católica. Não, a igreja certa é aquela que obedece a Bíblia e aceita Jesus como o único salvador. Eu entendo assim, hoje eu entendo dessa forma. Mas naquela época, eu entendia dessa forma. Então, assim, eu achava para mim que a igreja certa era a igreja católica. Eu não tinha muito entendimento, conhecimento da Bíblia. Hoje eu já tenho mais, não tenho muito, mas eu tenho o suficiente para entender. E aí foi. Eu fiquei com aquela dúvida no meu coração. Falei assim, meu Deus, eu acho que eu fiz algo errado, peguei e aceitei, mas eu vou sair. Eu ficava com aquilo na minha mente, eu vou sair, eu não vou permanecer. Sabendo, irmãos, que eu não aceitei Jesus por conta de meu sogro e minha sogra. Eles pregavam para mim, pregavam, falavam do evangelho, falava. Só que, tipo assim, no meu coração, eles nunca, tipo assim, eles nunca obrigou eu a aceitar Jesus. Eu aceitei porque eu quis. Só que depois que eu aceitei, eu fiquei com aquela dúvida de que eu tinha aceitado Jesus e que eu tava errada. E que a igreja certa era católica. Aí quando foi um dia, eu me lembro disso como hoje, eu tava com aquela dúvida, aquela angústia no meu coração. Eu sentei na cama, nem ajoelhei. Sentei na cama e fiz a seguinte oração a Deus. A única coisa que eu fiz. Porque até então que eu tinha aceitado Jesus, eu tava continuando nas minhas práticas normais de católica. Eu não tinha me convertido. Eu tinha aceitado Jesus, mas não tinha me convertido ainda. Porque convertimento é a partir do momento que você aceita e você se convença que você está seguindo o caminho certo. E eu, pra mim, não tinha ainda me convertido. Eu não estava liberta. Porque eu aceitei Jesus, mas não estava liberta. E então, eu sentei na cama e fiz a seguinte oração. Falei assim, Deus, se eu estiver seguindo o caminho certo, o qual eu aceitei hoje, aceitei Jesus, que o Senhor me mostra. Mas se eu não estiver seguindo o caminho certo, se a igreja católica for a certa com o que eu tava, que o Senhor também me mostra, mas que o Senhor me mostra. E naquela noite, irmãos, a única oração que eu fiz foi essa. Esse dia eu também não rezei as minhas práticas católicas, não fiz nada disso, apenas eu fiz essa oração a Deus. E naquela noite eu tive um sonho qual o Senhor me mostrou meus irmãos que não são evangélicos no inferno. E Deus me mostrou meus irmãos que não eram evangélicos no inferno. E naquele momento eu nunca tinha feito uma oração, nunca. E num sonho eu fiz uma oração, uma coisa mais linda. Eu orava, com muito fervor, com aquele temor, como se eu tivesse aprendido a orar há muito tempo. E orava, e naquela oração que eu fazia, o meu irmão, ele voltava do inferno. Um dos meus irmãos voltava do inferno, porque no sonho tinha dois irmãos meus e um primo meu no inferno. E eu vi o inferno. E eu fui voando até o inferno. E eu voando, eu consegui tirar minha irmã, que era uma das minhas irmãs, e o meu primo de lá. E eu vim voando e cheguei até em casa.
E aí, agora eu terminei de ter esse sonho, quando pensei que eu tive outro sonho. Eu tive outro sonho, o qual eu vi o paraíso, uma coisa mais linda. E nesse paraíso eu via um pasto, uma coisa verdejante, uma coisa mais linda. E não era esse pasto, mesmo de ovelhas alvinha, cheia de lãs. E no meio desse paraíso eu vi minhas cunhadas lá. E minhas cunhadas são evangélicas, então eu vi minhas cunhadas lá. E aí agora eu entendi que o inferno qual eu vi, estavam meus irmãos que não eram crentes. E o paraíso qual eu vi, estava minhas cunhadas que eram evangélicas. Então eu entendi. Eu mesmo interpretei que eu entendi que o caminho que eu estava seguindo era o certo. Que Jesus queria me salvar. Então, assim, a partir daquele dia eu aceitei. E no momento que eu tive esse sonho, que eu acordei, eu tipo assim, eu acordei. Eu não tava dormindo aquele sono pesado, mas também não tava 100% acordada. Eu tava naquela madorna. Eu senti com qual 2 cobras saíssem dentro de mim. Gente, eu tô falando isso aqui porque realmente aconteceu dessa forma comigo. Eu não tô aqui aumentando, inventando nada. Realmente aconteceu comigo dessa forma. Muitos acreditam se quiserem, mas o que eu tô falando é verdade. E senti 2 cobras saindo dentro de mim. Naquele dia eu entendi que aquele dia eu tinha sido liberta. Porque do dia que eu aceitei Jesus, eu não tinha sido liberta, apenas eu tinha aceitado. Porque eu não tinha me convencido ainda do que eu tinha aceitado. Então, assim, eu só comecei a realmente a entender as coisas de Deus depois que eu fiz a seguinte oração. O Senhor me mostrou o qual eu estava seguindo e Deus tinha me libertado. Eu senti 2 cobras saindo dentro de mim. E a partir desse dia eu aceitei. Realmente eu aceitei Jesus nesse dia, eu fui liberta nesse dia. E a partir desse dia eu comecei a orar, a buscar o Senhor, a jejuar. Eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a gostar. Porque assim, eu já frequentava, eu já gostava. É no tanto que tinha louvores na igreja que cantava, que eu amava. E tipo assim, eu não era crente, mas eu tinha vontade de ir nas oportunidades, porque quem sabe só pode ir na oportunidade quem aceita Jesus, quem é crente realmente. Quem não é crente vai frequentar, mas não pode ir na oportunidade. E eu tinha vontade de ir na oportunidade, mesmo sem eu não era crente, mas eu tinha vontade de ir na oportunidade. Então, do dia que eu aceitei Jesus, que eu comecei realmente a ir para a igreja como eu tinha aceitado Jesus, que quando me deram a oportunidade, o primeiro louvor que eu cantei foi esse que eu amava. É aquele 545. Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Foi esse hino que eu cantei na igreja, a primeira vez que eu fui na oportunidade. E tipo assim, gente, eu aceitei Jesus porque eu quis aceitar. Não foi opressão de meu sogro, de minha sogra, porque muita gente, e muita gente da minha família, sabe, entende que eu aceitei Jesus por conta deles, que já era evangélico, e não foi por causa de mim mesmo que aceitei Jesus. E eu falo assim, se a pessoa aceita Jesus para salvação, aceitou Jesus para ser salvo, ele vai permanecer. Agora, se a pessoa aceita Jesus por causa de outras pessoas, por causa de influência de outras pessoas, entenda, não vão permanecer, não permanece. Porque o intuito da pessoa aceitar Jesus não foi por causa de Cristo, e sim por causa de outras pessoas. E então não permanece na igreja. E hoje eu permaneci até hoje, eu tenho 6 anos de crente, se não me engano, 6 anos, 6 anos de crente, 6 anos e pouquinho de crente, porque eu aceitei Jesus por conta de salvação, da salvação. E não foi por causa de ninguém, porque se fosse por causa do meu sogro, por causa da sogra, por causa do meu esposo, eu não permanecia. E assim, gente, e como sabe assim, e como foi o processo de mudança? Gente, não foi, tipo assim, eu não aceitei Jesus hoje, no outro dia eu já mudei. Eu tinha algumas roupas, sim, eu tinha algumas roupas que eu vestia. O carro passou aí, eu não quis falar por conta das guardas. Eu tinha algumas roupas, sim, de evangélica, de alguma saia que minha sogra me deu. Eu gostava por ser saia longa, apesar não é porque eu não era evangélica, eu gostava de saia longa, de blusinha de manga, eu sempre gostei. Então, assim, eu tinha algumas roupas que minha sogra me deu, mas eu não tinha por completo, eu não tinha um guarda-roupa completo de roupa de evangélica. O meu processo foi de pouco a pouco, mas eu mudei. Então, uma pessoa assim, eu digo assim pra você, se você aceitou Jesus hoje, e você ainda não tem roupa suficiente pra você ir pra igreja com modéstia, assim, de crente, você não vai mudar de um dia para a noite. Por quê?
Porque você não tem um guarda-roupa, você não é rica pra você trocar o guarda-roupa do dia pra noite. Pra mim foi dessa forma. Eu continuei vestindo minhas roupas sim, mas eu fui mudando de acordo que eu fui comprando, eu fui tirando. Eu fui tirando devagarzinho, tirando, até que eu tinha liquidado tudo. Eu tinha parado tudo de vez de vestir. Então assim, se você aceitou Jesus hoje, nós sabemos que todos nós temos um processo de mudança, mas a partir do momento que você for comprar roupa, você aceitou Jesus, não compra roupa mundana, compra roupa de modéstia. Que aí agora você vai mudando de pouco a pouco. Agora, porque eu conheço muitas pessoas que, assim, aceitou Jesus hoje, já tem um processo aí de 3 anos, 4 anos de crente, mas continua vestindo as mesmas roupas, porque continua comprando as mesmas roupas. Então, assim, você começa a mudar de forma que, de acordo que você for comprando suas roupas. E assim foi comigo. De acordo que eu aceitei Jesus, eu fui mudando de pouco a pouco. Eu continuei vestindo minhas roupas com, se eu não me engano, um bom tempo ainda. Mas eu fui mudando de pouco a pouco, mudando. Hoje eu não tenho uma roupa que não seja de crente. Não tem uma, você quer. Porque eu fui mudando de acordo que eu fui comprando, fui mudando, fui tirando. E é pecado você vestir as roupas. Você aceitou Jesus, é pecado você continuar vestindo as roupas? Por enquanto, não é pecado. Pecado é você poder comprar suas roupas cristãs, a partir do momento que você for podendo, você continuar comprando roupas do mundo. Gente, eu dizendo no mundo assim, roupinha de alça, shortinho curto, porque isso é escândalo para a igreja. Então, assim, eu fui mudando de pouco a pouco e hoje eu sou dessa forma. Não me arrependo de ter aceitado Jesus, não me arrependo de forma alguma. Hoje eu sou muito feliz de estar na igreja. E assim, gente, eu tenho outros casos, outras coisas que já aconteceu comigo durante esses 6 anos, lá pra cá. Se vocês querem saber mais da minha história, de como eu comecei a louvar, de como Deus me mostrou, tem outras histórias que já aconteceram comigo que Deus fez na minha vida, se vocês querem, vocês deixem nos comentários.